Olá, somos a Cuidas, a health tech que oferece uma equipe de saúde na palma da mão de seus colaboradores. Telemedicina e atendimento presencial, um olhar constante e próximo para a saúde física e mental, orientação de saúde pelo chat, acompanhamento proativo e contínuo. Cuidas, atenção primária e tecnologia, tudo o que a sua empresa precisa. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do RH Summit 2021. Eu sou a Jéssica Martins, para quem não se acostumou comigo ainda, sou curadora desse evento desde a primeira edição. Estamos na quinta, já impactamos mais de 200 mil pessoas. E hoje eu estou aqui com o Ricardo da Senior, representando a Senior, e já vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai conversar. Antes disso, vamos conhecê-lo, conhecer um pouquinho da Senior para quem não conhece ainda. Ricardo, seja bem-vindo, obrigada pela sua participação novamente aqui com a gente. Conta um pouquinho sobre você e da Senior também para a gente começar. Oi, Jéssica. Muito obrigado, pelo convite e estar aqui com você novamente no RH Summit. É um evento super importante para a comunidade de RH. E para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, todo mundo chama como Kremer. Eu sou Head de Produto de RH da Senior. E a Senior, para quem não conhece, a Senior tem um grande propósito, que é potencializar as pessoas para que elas impulsionem os negócios. E a gente faz isso por meio da tecnologia. A gente tem uma plataforma de tecnologia para gestão empresarial e para gestão de pessoas, onde hoje passam pelos nossos produtos, pela nossa plataforma de tecnologia, mais de 20% da força de trabalho do Brasil. Então, é bastante gente que usa os nossos sistemas, as nossas soluções de tecnologia. Perfeito, Ricardo. Obrigada pela sua apresentação. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho, até para te contextualizar, Ricardo, a gente está falando bastante aqui no Summit sobre a transformação da área de RH, a transformação do profissional de RH ou da profissional de RH em termos de mindset, de skills, realmente para dar conta de sustentar toda a transformação que esse mercado da economia digital está demandando, E não diferente esse nosso conteúdo hoje, a gente vai direcionar um pouco quem está nos ouvindo para entender o que é o RH digital e como se desenvolver como um profissional digital também, Então, é um conteúdo, eu digo assim, muito genuíno até, porque a gente quer que você, profissional, se reinvente, se desenvolva, para então você conseguir desenvolver e levar essa transformação para a sua área. E para a gente começar então, Ricardo, para a gente começar contextualizando até, o que na sua visão é um RH digital? Conta pra gente. Tá bom. Essa pergunta é uma pergunta super pertinente, Muitos fazem confusão, O RH digital ele tem a ver com tecnologia, mas ele não é só tecnologia. E não tem como a gente falar disso sem falar um pouco do que aconteceu do último ano para cá, com a pandemia, Com a pandemia, muitas coisas que eram inibidoras, de a inovação, de uma disrupção, elas foram, de certa forma, quebradas. A gente viu isso cair, por terra. E todos nós tivemos que se readaptar a esse modelo novo de trabalho. E muitos de nós, quando a gente olha para as pessoas, a gente voltou às vezes até para a base de Maslow, em questão em relação à segurança, a questão social, a preocupação com a família, a como a gente se conecta com as pessoas, dentro do ambiente de trabalho. E não só as pessoas mudaram, o fato é que as pessoas mudaram, o trabalho mudou e os negócios mudaram. O negócio realmente se transformou. A maioria, a gente vê no mercado, quantas empresas estão transformando o seu negócio, digitalizando o seu negócio, usando da tecnologia. E o RH é uma área que não pode ficar fora disso, Mas quando a gente olha para o RH digital, a gente tem que entender que o RH digital, sim, ele tem super a ver com o uso de tecnologia, a necessidade do uso de tecnologia ela é urgente, mas ela não é somente isso. Existem coisas que vêm antes do uso da tecnologia. Às vezes você compra a melhor tecnologia, vamos pegar um caso, por exemplo, um processo de ponto, que parece alguma coisa simples. A gente compra uma solução de ponto, um produto tecnológico novo de ponto, mas na hora que a gente vai colocar ele no ar e a gente diz assim, poxa, vou descentralizar o meu ponto. E aí você coloca ele na mão dos gestores, o RH ainda tem um mindset de querer controlar tudo
e aprovar tudo que é feito no processo de ponto. Então, você, na verdade, está usando a tecnologia, mas você não está se transformando digitalmente, né? E quando a gente olha para esse movimento, é hora do RH entender que ele precisa fazer um reset, né? É como desligar o disjuntor do RH e ligar o disjuntor novamente para mudar muitas coisas que estão lá na essência e na raiz, né? Então, o RH digital tem muito a ver com isso, né? É um RH resiliente, é um RH responsivo, é um RH que ouve o que o seu cliente, o que o colaborador, o que o gestor tem as necessidades dessas pessoas, os anseios dessas pessoas, e é um RH que ele dá velocidade e ele dá qualidade no tempo de resposta, focando muito no negócio. Né? Esse é o entendimento que a gente tem do que é um RH digital. Né? É um RH que responde às alterações que acontecem no dia a dia das empresas e do mundo corporativo. Você trouxe um framework para a gente entender um pouquinho melhor isso na prática, com alguns pilares para a gente comentar, né? Fique à vontade para começar a explicar esses pontos para a gente. Depois dele, quero fazer as minhas contribuições também. Ótimo, Jéssica. Quando a gente olha para o RH digital, né, eu trouxe um framework para apoiar no que seria esse RH digital. Eu trouxe aqui para vocês, então, o que são os pilares, né? Nós temos os pilares do RH digital. São 4 pilares, né? E percebam, eu falo também em equação, né? Porque 10% só tem a ver com tecnologia. Mas aonde começa, né, o pensamento do RH digital? Tem a ver com a visão, com a criação, com o estabelecimento de uma visão e de um mindset digital dentro do RH. Aqui é o que eu falei antes, né? Dar um reset mesmo dentro do RH. É você largar o que não serve mais, o que foi construído ao longo dos anos e que não serve mais. É entender que a estratégia, ela não é estática, ela muda ao longo do tempo. É colocar as pessoas no centro do teu processo, da tua visão como RH. É simplificar todos os processos, tudo que faz, simplificar ao máximo, porque quanto mais simples a gente é como RH, mais único a gente vai ser em relação a tudo que a gente está fazendo. E não é rodar a tecnologia, né? O RH digital não é colocar tecnologia para rodar, é rodar valor para as pessoas. É que valor eu vou entregar para cada uma das pessoas que fazem parte da minha empresa, né? E é entender que mudança é um mindset que vem antes da ação, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que mudar é preciso, né? Então, esse é a primeira parte, né, dessa equação, é estabelecer essa visão. A segunda parte tem a ver com pessoas, tem a ver com audiência, tem a ver com personas. Então, hoje, quando a gente fala, né, poxa, mas as empresas, elas são em silos, né? Eu ouço muitas pessoas falarem assim, poxa, mas minha empresa é cheia de silos. E aí eu faço uma pergunta, o quanto o RH hoje trabalha em silos? Tem uma turma trabalhando no recrutamento, tem uma turma trabalhando em performance, tem um pessoal que está trabalhando na folha. E se eu quebrar esse mindset em silos e começar a trabalhar numa esteira, né? Focando no delivery em cima da persona. Então, a atenção à persona, às pessoas, é super importante. E aqui o que é importante entender? É ouvir as pessoas. Quais são os anseios dessas pessoas? O que elas pensam, né? Quais são as necessidades delas? E aí, quando você entende isso dentro da tua força de trabalho, dentro do teu corpo de empregados, de colaboradores, você vai conseguir ver que existem necessidades diferentes. Quando você às vezes tem, vamos pegar um caso de uma companhia aérea, né? Existe dentro de uma companhia aérea, existem as pessoas que estão lá dentro do escritório, existem as pessoas que estão dentro do aeroporto, existem as pessoas que estão dentro das aeronaves. O processo, né, a forma como eu construo as coisas dentro do meu RH, ela não pode ser igual considerando essas pessoas, porque o dia a dia delas é completamente diferente. Não faz sentido você desenhar as jornadas ou desenhar os processos considerando que essas pessoas são iguais. Então, isso é super importante num mindset digital. O terceiro pedaço é entender realmente como uma vez eu estabelecendo então essas pessoas diferentes, eu preciso desenhar os processos e as jornadas, né?
focando muito em dados, né? Você precisa trabalhar essa questão dos dados e entender que você não pode só desenhar o processo, você tem que desenhar o processo pensando nas pessoas, mas você precisa desenhar o processo de uma maneira que ele gere dados, mas desenhar jornadas que gerem sentimentos, né? Que elas conectem as pessoas no negócio e prestando atenção no que aquilo vai entregar de valor, o que aquele processo vai entregar de valor para aquelas pessoas que estão ali. E por último, é o foco na tecnologia. A tecnologia aqui, a primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: a gente precisa entender que tecnologia, ela não é fim no caso do RH digital. Ela sempre é meio. E a gente precisa entender que a gente não pode fazer só uma mudança de tecnologia. A gente não está falando de uma transição de tecnologia. A gente está falando de uma transformação digital. É diferente. Então, não é trocar tecnologia por tecnologia. É trocar de tecnologia, é mudar a tecnologia para se transformar digitalmente. Focando sempre no problema, né? E tendo uma visão clara de longo prazo, né? E um roadmap, uma visão de longo prazo e você planejar em curto prazo, medindo, né? Sabendo assim, poxa, agora eu estou aqui, o que eu tenho, o que eu vou trabalhar na sequência para eu chegar na minha visão do longo prazo. Então, de uma forma geral, essa é o que seria a equação do digital, do RH digital. Muito bom, Ricardo. Quero complementar com alguns pontos aqui, depois quero te ouvir e ver se você concorda. Eu acho que o primeiro de tudo, complementar a tudo que o Ricardo trouxe aqui, é entender que ser digital é uma decisão, né? Eu acho que primeiro de tudo, você como liderança de RH principalmente, que está hierarquicamente capaz de tomar essa decisão, ela precisa ser tomada, né? Não dá, por exemplo, para você fazer uma parte do RH digital, a outra não. Uns processos são, outros não. Que comunicação é essa que você está passando quando você está partindo as suas estratégias dentro do time? A não ser que você faça isso estrategicamente para trazer, por exemplo, MVPs. Vou fazer primeiro com a área de performance, depois com a área de carreira, depois com a área de atração. Mas isso é uma decisão do como você vai fazer. Agora, tomar a decisão de ser um RH digital, ela é muito importante antes de tudo. Você traz para a consciência isso como um projeto, né, Ricardo? Você traz isso como um compromisso seu como liderança de RH, um compromisso da empresa com isso e um compromisso do time inteiro. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que o Ricardo trouxe, que eu acho que é muito importante, é a questão do mindset. Não adianta, por exemplo, você começar a desenvolver o seu time como RH digital, trazendo ferramentas, tecnologias, consultorias, entre outras N coisas disponíveis no mercado, se antes ou em paralelo você não trabalha a maneira como seu time pensa e desenvolve as soluções de RH, né? Então, eu lembro que lá atrás, quando eu desenvolvi a metodologia do Lean RH, em 2016, quando eu comecei a trabalhar nela, o grande input foi esse. Naquela época nasceram várias empresas ali de RH querendo resolver problemas de gente da área de RH, mas não adiantava, porque você queria entrar na área de RH para resolver um problema que ele não identificava que era um problema, que ele não conseguia lidar com aquela tecnologia, com o porquê que ela existia, com o problema que ela resolvia, porque a maneira como a RH pensa, de fato, é muito diferente do que a economia digital está pedindo agora, né? E aí um último ponto que eu quero reforçar aqui é o que o Ricardo também trouxe, é que o digital não quer dizer necessariamente tecnologia, passa também por tecnologia, porque a gente está falando de escalar uma solução, né? Como é que você vai escalar a sua solução de RH para 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil pessoas, como alguns cases que a gente traz aqui no RH sem usar a tecnologia? Passa também. Mas o que a tecnologia proporciona hoje para o usuário final? Flexibilidade, personalização, agilidade, resolução de problemas que de fato são reais, não da cabeça de quem está produzindo aquele produto. Então, tem N características que, enfim, eu poderia agregar e contar mais aqui, mas que o Ricardo trouxe de uma forma muito sistemática, que significam ser digital. Eu acho que esse processo de transição do RH, ele é muito importante até muito antes de se fazer um processo de tornar a sua empresa digital, fazer transformação digital ou transformação cultural, por exemplo. Porque uma vez que você passa por aquele processo, por todas as dores e amores que ele traz para você, é muito mais fácil você conduzir isso pela empresa inteira. E hoje, né, Ricardo, não sei se você tem essa mesma percepção, mas o RH tem sido convidado
né, mais convocado do que convidado a protagonizar a transformação digital. Então, ele precisa passar por um processo, né, de roupagem, de roupas novas, para então ele conseguir liderar isso. Faz sentido? Faz super sentido, Jéssica. Na verdade, assim, o RH, isso é urgente para o RH. Porque como a mudança dentro das próprias empresas, né, a mudança do negócio, que é hoje exigida das pessoas dentro da própria empresa, ela passa pelo RH. O RH precisa também entender que ele pode ser o protagonista da transformação digital da empresa, e não somente dele. Mas para isso ele precisa abrir a sua mente. Então, aquilo que eu comentei antes, né? A mudança ela é um mindset que ela vem antes da ação. Então, a primeira coisa, o que você falou é certíssimo. A primeira coisa que o RH precisa fazer é decidir se ele quer ser, né? E aí, quando ele decide querer ser digital, ele vai estabelecer uma visão, né? Qual é a declaração, que história ele vai contar do que vai ser o RH digital, quais são os princípios que vão nortear as decisões desse RH digital, qual experiência ele vai entregar para as pessoas ao longo da jornada e quais serão as métricas de sucesso desse RH digital, né? Porque você está criando um plano, uma visão de longo prazo e você precisa definir também o que vai ser o teu sucesso no longo prazo. Então, assim, é super importante abrir realmente a cabeça para esse novo. Não tem medo da tecnologia, né? Esse é um outro ponto que a gente, às vezes, ainda enxerga, né, dentro das pessoas. Poxa, mas eu ainda tenho um pouco de receio sobre essa questão de tecnologia. Gente, a tecnologia hoje ela está aí, está à disposição. É muito fácil, não tem mais como a gente fugir disso, né? A gente precisa entender da tecnologia. E eu esqueci de comentar uma coisa, quando eu falei dentro da equação do digital, Jéssica, que eu queria adicionar aqui, é quando a gente trabalha a jornada e o processo, a gente precisa, até fazendo analogia com o nosso dia a dia hoje em dia, como é que a gente trabalha com as tecnologias, a gente precisa entender que os processos, eles precisam trabalhar em cima de uma ótica real time, né? Não cabe mais, por exemplo, você desenhar processos que você roda uma vez por ano, no máximo 2 vezes por ano. Você precisa entender que você precisa de informações o tempo todo sobre o que está acontecendo com as pessoas dentro da empresa, né? O RH digital ele tem muito disso. Então, vamos pegar um exemplo de uma pesquisa de clima, né? A gente faz aqui dentro da empresa. Até muito tempo atrás, a gente rodava uma vez por ano dentro da Sênior. Hoje a gente roda todo mês, a gente tem pulsos. Eu sei exatamente o que está acontecendo com o meu time. E o RH ele entrega isso para cada um de nós, gestores, para a gente olhar o que está acontecendo, e não só olhar o que está acontecendo, né? Atuar em cima da equipe e, sim, trazer a equipe para dentro do problema. Eu sempre falo isso, né? Poxa, a gente tem que trazer as pessoas para dentro dos problemas que a gente tem para pedir para elas assim, como é que a gente resolve esse tópico aqui? Às vezes você pode ter algo dentro da empresa que não está bem resolvido, algo dentro da tua equipe que não está resolvido, não é o líder que tem que resolver sozinho. Você, líder, traz as pessoas para dentro desse contexto e vamos resolver junto, né? Então, o RH ele também tem que fazer a mesma coisa. Não é, quando a gente fala de personas, não é o RH trabalhando os seus processos para resolver a dor do RH. É trabalhando os seus processos e considerando as pessoas dentro do processo. Quando a gente desenha um processo RH, a gente tem que considerar não a dor do RH, tem que considerar a dor das pessoas, né? Eu acho que isso é importante dessa visão digital. Perfeito, Ricardo. Para a gente caminhar aqui para o final do nosso conteúdo, eu queria que você trouxesse algumas sugestões para quem está nos ouvindo sobre o que é que elas precisam fazer, né, para se desenvolver como esse profissional digital, né? Uma coisa é a gente falar da área como um todo, né, e das lideranças dos times de RH liderando esse movimento. Outra coisa são as pessoas que não têm essa autonomia, essa independência de fazer essa transformação na área como um todo, mas quer se posicionar como um profissional digital, né, e quer se desenvolver em termos de habilidades de hard e soft skills. Quais são as suas recomendações para essas pessoas? Tá bom. O que eu sempre penso, assim, ó, primeiro, como profissional de RH, acho que é importante o profissional de RH ouvir mais as pessoas que trabalham dentro do negócio. Só o fato de você ouvir o que as pessoas, né, os empregados, os gestores estão dizendo, vai fazer com que você aprenda muito
sobre o que está acontecendo dentro da empresa e o que você vai precisar trabalhar. O segundo ponto, né, para gerar aprendizado, eu acho que tem uma coisa super importante para ser feita, é fazer bench, mas geralmente eu vejo assim, poxa, eu como RH vou fazer bench, eu faço com bench com empresas da minha indústria. E eu quero, por quê? Porque eu quero ver o que esses caras estão fazendo. Mas, gente, a gente vai gerar mais aprendizado quando a gente vê o que as pessoas de outras indústrias estão fazendo. Então, às vezes a gente vê, pô, o pessoal do varejo vai lá, conversa com o pessoal de tecnologia, o pessoal de tecnologia, da indústria de tecnologia, vamos conversar com o pessoal do varejo. Então, vamos entender o que está se fazendo nos outros segmentos de negócio. Acho que gera aprendizado bem grande. O terceiro ponto é estudar sobre tecnologia, né? Não tem como a gente não estudar sobre tecnologia. Precisa estudar sobre tecnologia, precisa estudar sobre ciências de dados, sobre estatística, é super importante, né? Hoje existe uma quantidade, o RH ele tem uma quantidade enorme de dados para explorar, mas para explorar aqueles dados, você precisa entender estatística, você precisa entender de dados, você precisa saber qualificar a informação, então precisa entender de tecnologia, tem muita coisa que dá para aprender, tá? E tem muito conteúdo na internet, conteúdo livre, não precisa fazer um curso no MIT para entender sobre dados, tá? Tem muito conteúdo na internet. E como um passo inicial para o RH, para ele avançar nessa questão do digital, a primeira coisa eu acho que é o que você comentou, é tomar a decisão, é entender isso é importante para mim, eu quero fazer esse movimento, e aí a mudança ela é uma questão importante que o RH precisa entender assim, vou mudar, beleza, vou mudar e começa a fazer, estabelece uma visão, né? E quando você estabelece essa visão, você não precisa começar, você mesmo comentou, né? Você pode trabalhar com um conceito de MVP, você não precisa fazer um desdobramento em todos os processos de RH, não precisa começar a transformação por tudo, mas você pode começar por um ponto, sempre estabelecendo uma coisa, que para mim é super importante, qual vai ser a meta de sucesso? Como é que eu meço o sucesso dessa iniciativa? Sempre focando aonde? No valor que você, RH, vai entregar para as pessoas dentro da sua empresa, e também para o teu negócio, não pode esquecer do negócio, o negócio é super importante, o RH existe para tracionar o negócio, para alavancar o negócio. Então, tem que ter esses dois olhares, o valor para a empresa, para o negócio, e o valor para as pessoas. É muito importante isso aí. E numa medida que, sei lá, você tem equilíbrio, né, Ricardo? Eu não acredito muito em equilíbrio na vida, eu acho que você está constantemente ali numa corda para lá e para cá, mas enfim, né, eu acho que a gente vem de um RH que às vezes foca muito na pessoa, no colaborador, muito, 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 e acabou se acostumando tanto a focar no colaborador, nas dores do colaborador, nos gaps do colaborador, que esqueceu de olhar para o negócio, entender o porquê que a gente está ali, para que a gente está ali, né, e por que a gente tem que olhar para o colaborador. Então, olhar para o colaborador, na minha visão, é uma estratégia de negócio, né? Então, você olha para o colaborador, obviamente, para ajudá-lo a se desenvolver, a potencializar todas as habilidades que ele tem, todas as entregas que ele faz, para ajudar e contribuir para a carreira dele, mas, obviamente, tudo isso é alinhado com o negócio, né? Onde que tudo isso que você está fazendo vai levar ao negócio? Acho que, no final das contas, é um pouco sobre isso. Ricardo, obrigada pelo seu tempo, pelo seu conteúdo, pelo framework que você preparou para a gente, para ficar bem mais claro aí o teu ponto de vista sobre os pilares, né, do RH digital. E para quem quiser conhecer um pouco mais da Sênior e quiser continuar esse papo com você, como que as pessoas encontram? O site da Sênior, senior.com.br, a gente está presente no LinkedIn, quiser me adicionar no LinkedIn, também fica à vontade, a gente pode trocar ideias, experiências, né, a gente pode ajudar bastante aí as empresas, né, e os RHs a se transformarem, né, a gente tem muita tecnologia para ajudar o RH a digitalizar, fazer todos os processos de transformação. Boa, Ricardo, obrigada novamente. Pessoal, obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.